partir de agora, a Rádio Educadora apresenta... Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. Voz das Comunidades, o espaço de divulgação dos movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, pastorais sociais e muito mais. Voz das Comunidades, a hora e a vez das comunidades. Produção e apresentação, César Soeiro e Neguinho. Voz das Comunidades, Voz das Comunidades. Quero ver esse novo dia sorrir. Editorial. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então os jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo, no olhar do homem a certeza do irmão. Manaus já pede socorro. Oxigênio urgente. O novo coronavírus está matando muita gente. Mesmo assim, ainda houve deboche do presidente. É triste a gente olhar aquela situação, pessoas faltando ar e parando o coração, na espera que o Pai Eterno mande uma solução. No ar, Voz das Comunidades. Será enfim, tempo novo de eterna justiça, sem mais ódio, sem sangue. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. E eu vou te contar que isso eu não quis construir. E eu vou te contar, ainda dá tempo de agir. Vi João trabalhar na construção, sem descanso, sem remuneração, sem ter nenhuma valorização. No final o que sobra é frustração. Vi Maria na casa da Sinhá, pronta pra cozinhar, ela vai passar. E na volta cansada pro seu lar, ter marido e filho pra cuidar. Vi criança fazendo o ABC, mas escola não sabe o que fazer. Não tem verba, estrutura ou lazer, desse jeito não dá pra se aprender. Vamos pra rua, menino, e assim tu vai ver tudo que eu vi. Vê se acorda, menino, a mudança do céu não vai cair. Quero ver se tem coragem pra sair. Quero ver se vai pra rua reagir. Vi menina de 10 ou 12 anos, lá nos campos e nos centros urbanos, abusada por debaixo dos panos, agredida também por puritanos. Vi menino que amava outro menino, sofrendo todo dia os desatinos, morrendo pelas mãos de assassinos que querem se mostrar tão masculinos.
Vi profeta anunciando a salvação, distribuindo a todos o perdão. Você pode também ganhar o pão, só pagar com dinheiro ou com cartão. É isso aí, minha gente, muito boa tarde a você, sintonizado aqui na programação da Rádio Educadora, Rádio do Povo de Deus, frequência 560 kHz, e estamos voltando ao vivo, né, para mais uma edição do programa Voz das Comunidades, aqui pela Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Pois é, hoje, sábado, dia 16 de janeiro de 2021, o programa Voz das Comunidades está de volta aqui na frequência das ondas 560 kHz, Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, transmitindo ao vivo direto do estúdio Dom Paulo Ponte, aqui no centro da capital maranhense, no bairro Apicum. Pois é, minha gente, Voz das Comunidades já está no ar, 2h06 na capital maranhense. Eu sou César Sueiro, desejo a você uma bela tarde e tudo de bom. Aqui à minha direita, o nosso companheiro maquinista, amigo, maquinista, Neguinho. Boa tarde, Neguinho. Boa tarde, César. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma vez no microfone, levando notícias das comunidades para as comunidades. E hoje, muito mais preocupado. Neguinho, por que muito mais preocupado? Porque nós estamos diante de uma pandemia, especificamente em um estado em que a capital as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Ou seja, de estrutura para combater a pandemia da Covid-19. Porque, inclusive, tem denúncias, né, depoimentos de que o governo federal foi avisado 4 dias antes. Eu acho que ele não era questão de ter sido avisado 4 dias antes. Eu acho que é uma questão que se uma pandemia ela não parou dentro de um estado, dentro de uma capital, que inclusive o prefeito morreu da doença. A estrutura pequena. Mas você fala da questão do prefeito Manaus. Lá em Goiânia. Em Goiânia, tá. Não estou falando do prefeito de Manaus. Vilela, tá, né? Exatamente. O prefeito morreu de uma doença. Isso. Ela tomou posse no hospital e morreu no hospital lá, sem tomar posse. Mas mesmo assim, são regiões que predomina essa situação. E o caso de Manaus, mais específico ainda, que o presidente da República diz assim, olha, eu já fiz o que eu pude, mas o que ele fez? Diga o que ele fez. Mandou o ministro? Eu, particularmente, na qualidade de presidente da República, eu tinha pego um avião meia-noite, seu governo, seu prefeito de Manaus. O que nós podemos fazer? Ninguém nem sabe o que teve lá, até porque as pessoas não podem nem ver ele, porque é capaz de sair correndo atrás dele, né? É verdade. Com a popularidade que ele está, e com o deboche que ele anda dizendo para o pessoal da Amazônia, não só para o pessoal da Amazônia, especificamente, mas para o Brasil todo e para o mundo todo, então seria capaz de sair lá correndo. Eu acho que isso foi um descaso do governo federal. Tem jeito ainda, tem, mas graças a Deus que os outros estados estão mandando, estão autorizando as pessoas virem para os seus estados. O Maranhão já recebeu 25 pessoas, ia receber mais umas pessoas lá para a Imperatriz, umas crianças. Felizmente não precisou mais, porque o governo federal, o Ministério da Saúde mandou os tubos de oxigênio, os cilindros de oxigênio para Manaus, para salvar pelo menos por 48 horas. E isso é bem preocupante, porque e pós 48 horas? Qual os hospitais que vão receber? Ainda bem que Imperatriz está preparada, São Luís está preparado, Teresina recebeu 15. Então, há hoje uma distribuição. Quem se dizer, vamos exportar doente para o Brasil, César Sueiro? Pois é, infelizmente é isso. Hoje o Brasil desponta aí no ranking no mundo como um dos primeiros países, de fato, a ter complicação, né? No número de mortes e de infectados do coronavírus, da pandemia da Covid-19, né? Em termos de mortes, o Brasil só perde para os Estados Unidos. Mas se a gente for comparar o tamanho e a população dos Estados Unidos para o Brasil, a diferença é muito grande. Então, hoje, nós estamos no segundo lugar.
E é uma pena, por conta exatamente do descaso, da falta de vontade política do governo federal em resolver o problema. Neguinho, quanto à questão de Manaus, nós vamos conversar daqui a pouco com uma liderança indígena direto da capital Manaus, é a Massivana Saterê Mauê. Ela é coordenadora executiva da COPIME, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno. Então nós tivemos o contato com a Massivana hoje pela manhã, foi muito solícita, não é? Acolheu bem o nosso pedido e daqui a pouquinho vamos manter esse contato, viu, Totó? Totó está na operação aqui do controle de áudio, né? Então vamos manter esse contato direto e falar com a liderança indígena, com a Massivana Saterê Mauê, direto lá de Manaus, e falar para nós, compartilhar com a gente, com você, com a gente, exatamente essa situação pesadíssima, complicada, que infelizmente a população amazonina, a população brasileira e especialmente a população indígena e quilombola passam ali na região da Amazônia. Ok? Exatamente isso, são 2h12 na capital maranhense, mas enquanto a gente se prepara para conversar com a Massivana, e ela está direto de Manaus, lá exatamente na situação mais complicada da pandemia da Covid-19, para bater um papo com a gente, Neguinho tem mais informações aqui no programa Voz das Comunidades. Neguinho. Pois é, César Soeiro. São situações assim que a gente fica meio preocupado. Mas, graças a Deus, vai sair uma vacina, isso é fato. E a hora que sair, eu quero ser o primeiro da fila, por alguns motivos. Só tem uma confusão, só lhe cortando, meu companheiro, só tem uma confusão muito pesada, uma confusão sem sentido algum para a questão da vacina no Brasil. Já tem países aí no mundo, Totó, que já vacinaram quase 30% de sua população. Os Estados Unidos, o Joe Biden, que vai assumir agora dia 20, já tem um plano de ação, plano nacional de vacinação. Aqui ainda não se tem. Então, há uma briga terrível entre o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro. Um querendo passar a perna no outro para não chegar primeiro com a vacina e o povo morrendo. Isso é brincadeira, rapaz. Com um negócio desse não se joga, não se brinca, se faz. Pois é, enquanto isso, o prefeito de São Luís, segundo as autoridades, com uma reunião com o ministro da Saúde, ministro nacional, a vacina está prometida para o dia 20, quarta-feira. Por um outro lado, a Anvisa irá ainda permitir que seja essa vacina de medida de urgência amanhã. Eu acho, bom, meu ponto de vista, ela não deve chegar na quarta-feira. Na terça-feira, no dia 12, nós tivemos uma reunião, o pessoal do Sindicato dos Agentes do Combate à Endemia esteve na Secretaria de Saúde, conversando lá sobre alguns pontos dos agentes de endemia, e nós falamos com o presidente, com o secretário. Nós falamos com o secretário de Saúde, o doutor Joel Nunes Júnior. E ele dizia para nós, falava da estratégia em que vai acontecer em São Luís quando a vacina chegar. Totó, nós vamos ouvir aqui, viu? Nós vamos ouvir aqui o doutor Joel, o que ele fala da estratégia. Diga aí, doutor Joel, como é que tá? Daqui a pouco ele chega e dá o recado certinho para você. Aí ele vai dizer como é que está a questão da estratégia para a aplicação das vacinas quando elas chegarem. Também ele fala a questão da zika, da chikungunya e da dengue, porque é um mês que está se aproximando, é um período que geralmente os casos aumentam, e ele vai também falar um pouco dessa situação aqui. E aí, César Soeiro, cadê ainda? Já está chegando por aí também? Está chegando daqui a pouquinho. Mas a gente queria, viu, Neguinho e Totó, enquanto a gente prepara esse contato, faz esse contato com a Massivana, que é a liderança indígena direto de Manaus, né? Nós vamos trazer a nossa música de hoje e da banda Tribo de Já, que se gosta muito dessa canção. Ela se chama Faça de Democracia, e nessa letra é exatamente isso. Tem gente aí que está no governo e acha na estrutura, né, na elite, na estrutura da sociedade,
e acha que é semideus, né? Cheio de poder, a enganar as pessoas, a não ter o respeito, a ganância e tudo mais. Então, discursando, fazendo o discurso de uma falsa democracia. Então tá aí, Banda Tribo de Jah Maranhense, na voz de Fauzi Baidu, né? Tá no ponto? Quase, né? Pois é, são 2h19 em São Luís do Maranhão, e então estamos preparando ali a Banda Tribo de Jah para cantar para nós a música Faça de Democracia, e daqui a pouquinho, logo após a nossa primeira música de hoje, nós vamos trazer então, vamos bater um papo com a Macivana Saterê Mauê, é exatamente direto da cidade de Manaus. Ela é indígena, liderança indígena e coordenadora executiva da COPIME. COPIME significa exatamente Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno. Beleza aí, Totó? Ainda não? Então, enquanto Totó se prepara, neguinho, assim tivemos também um probleminha aí com a questão do secretário, né? Secretário de Saúde do município. Secretária? Secretário. Isso, exato. Secretário. É, exatamente, é isso aí. Então nós vamos trazer... O doutor Joel Nunes Júnior. Já dá para colocar o doutor Joel para falar? Ainda não? Está procurando aí, né? Certo. Está procurando o caminho. Ainda bem que ele pertinho. É verdade, é verdade. Então a gente vai seguindo e nós vamos aproveitar, enquanto o Totó se prepara ali também, vamos aproveitar para agradecer. Gratidão. Eu acho que na vida sempre a gente tem que ter gratidão com alguém, ou com um amigo, com um parente, com o pai, com a mãe, com os irmãos. Gratidão. E principalmente com Deus. E aí, a nossa gratidão, primeiramente, lógico, a Deus, a Santíssima Trindade, que Deus é comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, a nossa mãezinha Maria, Conceição Imaculada Aparecida, e gratidão aos amigos e amigas que continuam contribuindo com o nosso, de acordo com a sua possibilidade financeira, com o nosso programa Voz das Comunidades, que é de responsabilidade do Instituto Comunicar, né? Pois é. Então, esses companheiros e companheiras estão nos ajudando, e se você deseja também fortalecer essa corrente de ajuda ao programa Voz das Comunidades, você sabe que nós estamos vivendo num período de pandemia, o comércio, as empresas ainda não voltaram totalmente a funcionar, e isso dificulta, né, neguinho, a construção de novas parcerias, novos patrocínios e tudo mais, para nos manter aqui na programação da Rádio Educadora. E nós criamos esse clube de amigos e amigas em favor do programa Voz das Comunidades. E por isso lhe pedimos, né, se você tem possibilidade e quiser participar com a gente, anote o nosso número aí, WhatsApp. César Soeiro, código de área 98 99130 1221. Código de área 98 99130 1221. Eu mesmo, César Soeiro. E o telefone do companheiro Neguim, anote aí, Neguim, código de área 98 988 44 67 83. Repita, por favor. 988 44 67 83. Muito bem, é isso aí. Então participe com a gente, dê essa força para a gente se manter aqui na grade de programação da Rádio Educadora, Rádio do Povo de Deus. Maria do Carmo está mandando um alô aqui para nós. Rapaz, é verdade, aqui no zap da rádio, né? O telefone, o WhatsApp da rádio. Já tá beleza aí, Totó? Maria do Carmo diz assim, ó. Que ela diz aqui, Neguinho? Neguinho, é bom lembrar que o Braide não falou nenhuma novidade. O plano de vacinação já havia sido dito por uma coletiva do governo Flávio Dino e Secretaria de Saúde, previsto no dia 20. O prefeito Braide fala no vídeo como se ele estivesse sendo o promotor dessa ideia, né? Pois é, questionamento aqui da Maria do Carmo. A vacinação acontece se acontecer nessa data prevista. Deus queira que aconteça, como ela diz. Diz o ministro da Saúde, será simultânea. Pois é, está aí Maria do Carmo participando com a gente. Grande abraço, Maria do Carmo. Tudo de bom? É isso aí. Aqui também tem um boa tarde. Deixa eu ver quem dá uma boa tarde aqui para nós. Boa tarde. Não teve aqui sua identificação, mas
Desejamos a você, viu? Boa tarde. Neguinho, Totó, tá no ponto? Então vamos lá então ouvir a banda Tribo de Já, Farsa de Democracia. Tem muita gente discutindo aí, discussando pela democracia, mas é uma farsa, não acredite nisso não. Vamos nessa. Atirando afoitos numa corrida de doidos, que a nada os vai levar, que a nada os vai levar. Quem faz da sua ambição a sua razão de viver, escarnece do povo de toda uma nação, fazendo a todos de bobos, na sede de riqueza e poder. Não se importam se a muitos fazem sofrer. Yeah. Uaia, uaia, oi, chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Uai, uai, oi, chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Uai, oi, chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo, que dá mordomia e foro privilegiado a esses senhores desavergonhados e enche de benesses a quem de nós só escarnece. Eu exijo respeito, esse é meu direito, sou eu que pago o seu salário. Eu sou o povo sofrido, o povo do gueto, o povo oprimido e favelado, vítima da cobiça desses corruptos salafrários. Chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Chega de farsa, de democracia, de demagogia de novo. Chega desse sistema vergonhoso que dá mordomia a quem rouba e trai o seu povo. Os tolos correm como loucos em busca de falsos tesouros, se atirando afoitos numa corrida de doidos, que a nada os vai levar, que a nada os vai levar, que a nada os vai levar. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades. A hora e a vez das comunidades. A apresentação César Soeiro e Neguinho. Quero ver esse novo dia sorrir. Eu fui pra rua, menino,
e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. E eu vou te contar que isso eu não quis construir. E eu vou te contar, ainda dá tempo de agir. Pois é, minha gente, agora são exatamente 2 horas e 29 minutos em São Luís do Maranhão, 2h29 na capital maranhense, e estamos de volta com o programa Voz das Comunidades, aqui pela Rádio Educadora AM de São Luís do Maranhão. Eu sou César Sueiro e aqui o companheiro Neguinho acompanhando com a gente, né? Pois é. Bom, mas já estamos na linha e com toda alegria, né? E agradecendo desde já a compreensão, o atendimento do nosso convite. Estamos com a liderança indígena Macivana Saterê Mauê, direto da cidade de Manaus. Ela mora lá, trabalha lá e ela é coordenadora executiva da COPIME. COPIME é a Coordenação dos Povos Indígenas e Entorno, ali de Manaus. E convidamos então a Macivana para falar com a gente aqui no nosso programa Voz das Comunidades, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, sobre a situação dos nossos irmãos indígenas diante da pandemia da Covid-19 e principalmente ali na região de Manaus, na cidade de Manaus, com o grande avanço da doença e como é que os nossos irmãos, os povos indígenas, estão resistindo, né? Então, Macivana, boa tarde. Alô, Macivana? Pois é. Alô? Boa tarde a todos e a todas, aos ouvintes aí da Voz das Comunidades. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a toda a solidariedade prestada aos povos aqui do Amazonas, principalmente aqui de Manaus, cidade onde eu estou, aí pela solidariedade aí disponibilizada aí pelo governador Flávio Dino, né, para receber os pacientes aqui de Manaus. Acho que o primeiro remédio de enfrentamento à Covid é esse. Juntar as mãos, unir. Eu acho que é por aí que a gente começa a superar essa pandemia. Pois é, Macivana, e eu queria que você colocasse um pouco aqui para nós no programa Voz das Comunidades, aqui da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Você já colocou, né, a atitude solidária do nosso governador Flávio Dino, aqui do estado do Maranhão, que inclusive os pacientes aí de Manaus, as pessoas chegam amanhã, domingo aqui, e vão direto ao hospital universitário, ali o Dutra, né? Hospital universitário pertencente à Universidade Federal do Maranhão, e isso de fato é como você falou, um ato de muita solidariedade ao povo amazonino. Mas a gente queria que você colocasse, Macivana, um pouquinho para nós, aos ouvintes do programa Voz das Comunidades, como é que está a situação aí dos povos indígenas aí em Manaus, aí na Amazônia. César, aqui em Manaus nós somos cerca de 30 mil indígenas vivendo aqui na cidade de Manaus. Nós somos 47 povos diferentes. Eu digo sempre que a gente vive numa grande aldeia pluriétnica aqui. Manaus para nós representa o nosso território. Um território que nos foi tirado no período da colonização. Aqui nós somos falantes de 16 línguas aqui na cidade de Manaus. Quando a pandemia iniciou ano passado, ela não trouxe apenas a doença, ela trouxe também a fome. Porque grande parte da nossa população, ela vive da produção e venda do artesanato e das apresentações aqui para o turismo, aqui na cidade de Manaus. Então, as comunidades, as famílias indígenas aqui de Manaus,
elas foram afetadas drasticamente. Ano passado, grande parte de todas as nossas comunidades indígenas aqui, e isso eu estou falando para mais de 100 comunidades indígenas aqui em Manaus e em torno, apresentaram sintomas da Covid. Né? Muitas de nossas lideranças vieram a óbito na primeira onda, como dizem. E para nós aí tem a primeira violação de direitos, que é a questão de que esses números não entram nos dados oficiais, nos boletins que são divulgados diariamente pela Secretaria, pela Fundação de Vigilância em Saúde. E esse início de mês, até agora, né, que nós sabemos, já vieram a óbito aqui na cidade de Manaus 2 lideranças indígenas. Mas, assim, é uma realidade que é uma realidade presente em todos os municípios aqui do estado do Amazonas. Essa semana também veio a óbito liderança indígena do meu povo, Sateremaué, do município de onde eu venho, Maués. E também ontem veio a óbito uma liderança purinã, também aqui do município de Tapauá. Então nós já estamos há quase um ano vivenciando esse luto, né? Um luto contínuo, um luto sempre muito presente. E a cada dia que a gente acorda sempre com as incertezas, né? Porque também eu acredito que essa doença tem nos abalado muito o nosso espírito, né? Porque muitos de nós estamos doentes também. E essa semana para nós, assim, 14 de janeiro, para nós, entra para a nossa história como um dia, assim, um dia de muito sofrimento, né? Um dia de muitas perdas da população aqui, né? Um verdadeiro, um verdadeiro caos foi instalado aqui na cidade. Em todos os cantos, em todas as zonas de Manaus, a gente tem visto muitas perdas, né? Aqui onde eu moro, elas são constantes, são diárias. Mas, assim, vivenciar isso, presenciar tudo isso que nós estamos passando, acho que só não tem sido maior por conta da solidariedade que a gente tem encontrado por parte de alguns órgãos, né, de algumas instituições, iniciativa de pessoas, né? E aí eu volto a reafirmar, né, a importância desse momento da solidariedade, de ajuda ao povo manauara. Né? Acho que receber um cilindro de oxigênio hoje aqui em Manaus é você garantir que as pessoas continuem vivendo. Né? Não é apenas aquele produto como nós temos dito, né? A fome também aqui está muito presente entre a população, afeta principalmente os povos indígenas. Essa semana, inclusive, nós ontem lançamos uma campanha solidária pedindo cestas básicas, pedindo material de higiene para as nossas comunidades indígenas, né? Porque elas vivenciam momentos dramáticos, né? Só estando aqui para ver. Muitas delas doentes, comunidades que tem que, muitas vezes, comprar remédio, né, para o tratamento da doença. Então, isso é uma realidade muito forte aqui entre nós indígenas, aqui na cidade de Manaus.
Ô, Marciana. Marcilvana, perdão, Marcilvana. É o Neguinho que está falando aqui. Não tá com... Eu vou ter que levar o telefone para você aqui, Neguinho. Ok. Ô, Marcilvana, o companheiro Neguinho aqui, colega do programa, né, apresentador, gostaria também de participar da nossa conversa aqui. Um minutinho. Vamos lá. Marcilvana, olha, eu estava vendo hoje numa matéria da televisão, ao vivo, as pessoas comprando oxigênio para os seus familiares. É uma coisa meio estranha uma pessoa sair e comprar oxigênio só para os seus familiares, mas é a questão da sobrevivência. Por um outro lado, eu estava vendo uma outra matéria também ao vivo, lá em São Paulo, lá em Campinas, 2 aviões se preparando para levar, cada um levar 30 cilindros de oxigênio. Aí a gente estava vendo também, nas reportagens, aquelas pessoas morrendo e o médico não fazia nada. Imagine um médico ver o paciente seu morrendo, ele pode curar de facada, de operação, de tudo, mas não pode dar ar. Isso é muito ruim. E aí eu digo para você, o nosso governador do Maranhão, aliás, como outros governadores do país, que todos estão sendo solidários, isso é muito importante, chegou 30, era para ter 30 pessoas de lá, mas 4 não veio por um motivo e outra também não quis mais vir, né? Já chegaram, estão sendo tratados, o hospital está dando todo o suporte que se pode dar para um paciente que... É um paciente, não importa de onde ele seja, mas é um paciente que está precisando de uma necessidade para se sarar, para se cuidar. Então, nesse caso, pode ficarem tranquilos. E nós, como apresentador desse programa, como ser humano, a gente se solidariza a todos vocês aí de Manaus. O Arco-Cef, na minha língua, quer dizer muito obrigada, né? Pode que as palavras, elas também nos motivam, né? Além do gesto de solidariedade, as palavras, as mensagens, elas também nos ajudam a superar, né? A enfrentar tudo isso essa realidade que nós estamos vivendo aqui em Manaus. Agora, Marcilvana, só um detalhe aqui, nós estamos aqui olhando no site Brasil 247 e, claro, a situação é pesada, a pandemia se espalha, está em todo o mundo, todo o Brasil, tem países que já estão muito avançados na questão da vacinação, protegendo a sua população. Aqui no Brasil ainda nem começamos, não temos previsão de data, uma data, o tal do dia D e a hora H, que nunca chegam e as pessoas estão morrendo. Isso, pessoas, irmãos e irmãs de comunidades quilombolas, comunidades indígenas e assim, principalmente a população pobre. Eu estou lendo aqui o seguinte, Marcilvana, Conselho de Saúde aponta a responsabilidade do governo Bolsonaro em crise de Manaus. Então, órgãos federais e estaduais engrossam o coro de críticas e dizem que gestão precisa viabilizar soluções para o caos sanitário. O que você acha? Você acha que há, de fato, esse descaso do governo federal, principalmente na região da Amazônia? Sim. Eu penso que é tudo a junção de muitas coisas, né? É a própria fala do presidente, quando não leva muito a sério essa situação que nós estamos vivenciando, né? Essa imagem que ele procura passar, né? E muitas pessoas acabam que aderindo a isso também. A questão aqui em Manaus mesmo, a própria saúde aqui muito fragilizada. Eu faço parte do Conselho Estadual de Saúde, representando os indígenas no Conselho, e a gente tem visto a própria dificuldade que o Conselho tem esses 2 anos, né? Primeiro que é um Conselho que está judicializado, por conta de tantos desvios, né? Aquilo que de conhecimento de todo o Brasil foi amplamente divulgado nas mídias. Eu acho que foi a junção de muitas coisas, né? Dessa crise na saúde que nós temos aqui desde 2016, o governo também, né?
Mas, assim, em relação ao Plano Nacional de Imunização, que foi lançado pelo presidente, né, ele deixa de fora todos nós indígenas que vivemos na cidade, né? É um plano que contempla apenas a imunização dos indígenas aldeados. A COPIME, quando nós criamos a COPIME, nós criamos nessa perspectiva de discutir a situação dos indígenas que hoje estão na cidade, que muitos chamam de indígenas citadinos, indígenas desaldeados, indígenas em contexto urbano. E a gente tem discutido muito essa forma com que o Estado nos separa, né, nos coloca em categorias. Mas aqui em Manaus, por exemplo, você tem estudos aí que afirmam que os indígenas, né, que hoje estão na cidade são os que mais afetados pela pandemia. Isso são diversos fatores, né? Você não tem uma alimentação de qualidade, você não tem acesso ao saneamento básico, né? Os indígenas que hoje vivem nas cidades, eles vivem em extrema vulnerabilidade social, né? Estão aí nas periferias, dos lados dos pirrapes. Então é toda uma situação assim dramática que vive os povos indígenas. E quando o governo lança esse Plano Nacional de Imunização, deixa de fora os indígenas que hoje vivem na cidade, a gente vê com grande preocupação isso, né? Porque somos os mais afetados, né? E na cidade se morreram muitos indígenas hoje na cidade, que são números que não vão entrar na estatística do governo federal, do Ministério da Saúde. Então a gente percebe uma grande discriminação institucional para com os indígenas, né? Nós somos indígenas. Tanto faz estarmos nas nossas aldeias em Manaus. E aí a gente sempre diz, né, Manaus é nosso território. Né? Em Manaus sempre houve presença de indígenas historicamente. Né? Manaus é herança dos nossos ancestrais. Nós não somos indígenas da cidade. Nós somos indígenas. E estar no nosso território é um direito que nós temos. Isso está garantido lá na Constituição Federal, no artigo 231, que não faz distinção, não coloca lá indígenas aldeados, indígenas na cidade, são indígenas. E essa proposta da vacinação, de vacinar apenas os indígenas aldeados, uma vez que grande parte dos indígenas hoje estão na cidade, a gente vê como uma política genocida mesmo para nós, né? Que nos afeta drasticamente. Eu sempre digo que o fato de você morar numa grande cidade como Manaus, por exemplo, não é a garantia de acessar os serviços, né? Serviços de saúde, por exemplo. Na primeira onda da pandemia aqui em Manaus, o governador inaugurou uma ala para atendimento dos indígenas. Eu lembro que no dia da inauguração ele falava que era uma ala para atendimento dos indígenas das aldeias indígenas que estão vivendo aqui em Manaus. Mas na prática o que se viu é que nenhum indígena aqui em Manaus foi atendido, né, nessa ala, nenhum. Então a gente percebe assim, de fato um grande descaso, né? Nos preocupa tudo, né? Hoje aqui em Manaus você tem um número muito grande de pessoas que estão morrendo em casa. Eu acho que quinta-feira
Aliás, quarta-feira, 26 pessoas vieram a óbito em casa. Isso é preocupante, né? Porque as pessoas estão morrendo em casa, as pessoas estão morrendo nos hospitais, as pessoas estão morrendo sufocadas. E eu penso que tudo isso é um reflexo de uma má administração, reflexo de falta de seriedade, entre outros. É isso aí. Marcivana, nós queremos agradecer, né, pela sua atenção de prontidão ao nosso convite aqui da equipe do programa Voz das Comunidades, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, e ao mesmo tempo desejar a você, a toda a equipe de luta e o Conselho Estadual de Saúde do Amazonas, ao pessoal da COPIME, da Coordenação das Populações Indígenas de Manaus e entorno, né, dos povos indígenas, muita paz, muita luz, muita força, muita garra, que com a fé e a luta, a fé em Deus, em Jah, em Tupã, em Olorum, né, sem dúvida a gente vai vencer essa batalha. E em breve teremos notícias boas, favoráveis e positivas. É o que desejamos aqui a você e a todos aí de Manaus, muita fé, muita luta e especialmente aos povos indígenas, às comunidades indígenas, muita luz e muita paz a vocês. Tá bom, Marcivana? Eu é que agradeço, né, porque para nós indígenas, a doença, né, tem duas portas de entrada. Ela tem o físico e ela tem o espiritual. Né? O físico a gente pode trabalhar ela concretamente, né? O oxigênio, as cestas básicas, o higiene, a vacina. E o espiritual, acho que ele só pode ser tratado dessa forma, né? Acreditando que nessa espiritualidade que tem nos acompanhado desde sempre, né? Eu agradeço muito o convite, né? E nos colocamos à disposição, porque para nós estarmos nesses espaços, falarmos da nossa realidade, é um ato de resistência e existência. O acesso. Com certeza, viu, Marcivana? E, sem dúvida, você, além, como eu lhe falei antes, nós temos a gente divulga aqui no programa Voz das Comunidades, o programa Potirô, que é de notícia dos povos indígenas, lá do CIMI, Conselho Indigenista Missionário, da região ali do Pará, Regional Norte 2, e grande abraço ao Padre Haroldo e ao Arthur Dias, lá do CIMI do Pará. E aí você também já será um contato nosso aqui do programa Voz das Comunidades, para de vez em quando trazer para nós aqui no nosso programa de rádio, da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão, notícias dos nossos irmãos e irmãs indígenas. Marcivana, fiquem com Deus, tudo de bom, muita luta, muita paz, muita força para vocês aí em Manaus e em toda a nossa querida e amada Amazônia, tá bom? Grande abraço. Ok, pois é. Então tivemos aí uma conversa, né? Informações aqui no nosso programa Voz das Comunidades, Neguinho, direto de Manaus. A Marcivana Saterê Mauê, ela é liderança indígena e é coordenadora executiva da COPIME. COPIME é a coordenação dos povos indígenas e em torno ali da cidade de Manaus. Neguinho. Pois é, ela disse duas coisas interessantes que eu nem sabia como é que a gente dizia isso. Eu sei que nós, o pessoal lá pessoal da zona rural, o pessoal da zona urbana, o pessoal da zona tal. E ela diz, os indígenas aldeados são aqueles que vivem nas aldeias e os indígenas urbanos. Então, é aqueles que moram na cidade, os que sobrevivem na cidade. Mas ela diz no final, aldeados ou urbanos, nós somos indígenas. É a nação indígena que está pedindo socorro. César Soeiro, falando nisso, são
14h53, está quase na hora. Tá, quase na hora, né? Quase na hora, né? Pois ainda não está. Quase. Tá. Podemos aí, porque daqui a pouquinho tem a transmissão da Santa Missa, né? Direto, é verdade. Direto do Santuário Arquidiocesano de São José de Ribamar, e por lá já está ou o padre Cláudio Roberto, ou o padre Gutenberg Feitosa, ou então o outro que esteja por lá, né? Mas a missa terá, viu? Então é importante esse momento. É verdade, esse momento de oração, de alimentar, fortalecer a nossa espiritualidade, daqui a pouquinho, com a transmissão, acompanhando a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar. Tá bom? São exatamente 14 horas, 2 horas e 54 minutos em São Luís do Maranhão, e este é o nosso programa Voz das Comunidades. Neguinho, só um detalhe aqui. Você sabe... Só um detalhe. Diga aí. Tá aqui Direto. Isso, direto. Então a gente vai deixar 2 minutos para que roda o comercial e venha a missa. Maravilha. Mas o presidente já disse o presidente já está nos olhando ali. É verdade. Bom, Neguinho, você sabe que o ex-senador Roberto Requião, do MDB, sim, o antigo PMDB, né? Sim, afirmou que Jair Bolsonaro, aqui no site Brasil 247, ele diz, abre aspas, que Jair Bolsonaro, aspas, não diz coisa com coisa, está dissociando. Nas redes sociais, neste sábado, dia 16, o ex-senador Roberto Requião disse isso. O Brasil sofre com isso, pessoas estão morrendo. Ele precisa ser afastado do governo, diz o ex-senador Roberto Requião. Rapaz, está rolando aí nas redes sociais, na internet, um abaixo-assinado eletrônico, né? Exatamente para... E tem um movimento nacional aí, de várias forças, exatamente pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Você já está acompanhando esse movimento aí? Pressionando. Ontem teve um panelaço. Sim, eu ouvi. Passou inclusive no jornal lá. Passou. Né? Passou no jornal. E agora é interessante que é o mesmo veículo, os mesmos veículos que em 2016, 2013, 2016, mostrava aquelas grandes manifestações no Brasil afora. Estava a transmissão do jogo, do futebol, parava o futebol para mostrar manifestação contra o governo PT, Dilma e tal, que o discurso era o seguinte, rapaz, vamos tirar o PT porque vai melhorar. Tiraram o PT. Melhorou? Agora vamos tirar, como é o nome do partido agora? Como é que é o nome dele lá agora? Não, eu não sei, porque ele era do PSL. Vamos tirar Bolsonaro, que é para ver se melhora. Ele tentou criar... Piorou. Agora vamos tirar ele para ver se melhora. Ele tentou criar aquele partido que tinha a sugestão no número do partido, o PT é 13, MDB é 15, né? PSL é 17... O PSDB é 45. Você vai lembrar os 40 partidos? Não, é o seguinte, é porque tem partido demais, né, rapaz? É verdade. Então, ele tentou criar não sei o que pelo Brasil, rapaz. Esqueci aqui, a memória aqui falhou. De número 38. A gente não lembra, o que não presta, a gente não lembra muito bem. De número 38. 38, eu compreendo. É sugestivo? É muito sugestivo. Pois é. Muito sugestivo. Então, tanto prova que está aí, né? Tanto prova que está aí as resoluções, eu não digo nem resolução, os mandados mesmo. Libera esse não pode mais, não vigia mais esse aqui, esse já pode entrar. Tanto é que subiu quase 100% a compra de armamento no Brasil. E 38 é só o nome do partido, né? As armas não usam mais 38, pois não usam mais. E aí um detalhe aqui rapidinho, é que exatamente veio acontecendo tudo isso e as forças, as instituições brasileiras têm que observar o que está acontecendo no nosso país. Ou vão esperar ficar pior. Porque, já estão querendo vender o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Eletronorte, Eletrobras já foi, né, uma parte dela. Quer dizer, vão esperar o desmonte total do Estado brasileiro e a pressão em cima do ainda presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, para que ele tire, são mais de 60 pedidos de impeachment do governo do presidente Bolsonaro. E o Rodrigo Maia, criticado sempre
por ele, né, ainda não mexeu nenhum. Aí é complicado a gente imaginar. Bom, a Vicentina aqui, Neguinho, aqui no WhatsApp da Rádio Educadora, a Vicentina está mandando um alô aqui para nós, amigos, locutores, Vicentina de Viana, estou ligado, tá? E também, aqui quem manda sou maranhense, mas moro em Manaus, ela está nos ouvindo, é Odete Pereira. Manda um abraço para nós, viu, Neguinho? Tá lá em Manaus. Vicentina, depois você me liga que eu preciso falar com você, mas eu não tenho o seu número. Ela está ouvindo a gente agora. Pois é. E o nosso querido amigo Laírton, do Anjo da Guarda, também está nos ouvindo. Grande abraço, Laírton. Prazer, viu, meu companheiro? É dos teclados, não, né? Não, não é dos teclados, né? Mas é Laírton mesmo. Laírton, grande abraço, meu irmão. Tudo de bom a você, a sua família, a toda a comunidade aí do Anjo da Guarda. Pois é, minha gente, falta menos de um minuto para terminar o nosso programa. E vamos lá, né? Tem a missa. Vamos lá, tem a missa daqui a pouquinho. Ainda tem uma comercial do homem. Pois é, olha, e tem uma informação aqui que diz o seguinte, ó, os pacientes vão falar com seus familiares através de uma tela com o médico também para dar o diagnóstico deles. Só não vou ajudar porque é uma doença pegativa, assim, e aí lá para o Hospital Dutra, dá uma força, gosto de fazer o bem. Aqui não tem identificação da pessoa, mas ela está passando essa informação. Então, minha gente, muito obrigado por sua companhia. Pedimos assim, em nome da Santíssima Trindade da nossa Mãezinha Maria, que lhe proteja a sua família e proteja todos nós, né? Mas é preciso a gente se cuidar. É aquela história da responsabilidade moral que eu devo ter comigo, com os meus familiares, os amigos, as pessoas em meu entorno, exatamente para que eu não possa levar a doença para outras pessoas. Então eu preciso me cuidar. Usar máscara, estou de máscara aqui, Neguinho e Totó também, né? E lavar sempre as mãos e usar sempre o álcool em gel ou em líquido. Tá bom? É isso aí. 15 horas em São Luís do Maranhão, 3 horas. Programa Voz das Comunidades fica por aqui, Neguinho. Vamos nessa? Pois é. Se não vai sair de casa, é bom não sair. Mas se vai sair de casa, por favor, se proteja. Use máscara. E nós voltaremos no próximo sábado. Se Deus quiser. Se Deus não quiser, alguém voltará por nós. Até sábado. Pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você ouviu e participou do programa Voz das Comunidades, o espaço de divulgação dos movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, pastorais sociais e muito mais. Produção e apresentação, César Soeiro e Neguinho. Quero ver